Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o enxerto. O que acontece? Hoje se fala muito, Shamash, da rejeição de Israel, e a igreja hoje é como se diz, a bola da vez. Quem está com as bênçãos hoje é a igreja, né? E o povo judeu, ele foi praticamente excluído do plano da salvação, porque eles falam que Yeshua veio para o judeu e os judeus não aceitaram. Primeiramente, o que acontece? Será que isso é verdade? Será que é mesmo assim? Ou será que as pessoas estão crendo de uma forma errônea? Shamash? Shabbat Shalom. Infelizmente tem se pregado isso já há vários séculos. A gente sabe que o poder que teve dominando por 1260 anos queria assumir o lugar do povo de Deus. E com isso, com alguns textos mal explicados de Shaul Hashali, Paulo, eles acabam não só acreditando nisso, como convencendo outras pessoas de que hoje não tem mais espaço para o judeu, e simplesmente para os novos convertidos ou para o cristianismo. Mas nós sabemos que na primeira marcha da congregação, que quando Yeshua faleceu e foi assunto aos céus depois de 3 dias e 3 noites, ressuscitado, continuou ainda pessoas dentro do próprio judaísmo acreditando que Yeshua era o Mashiach, de que ele era o enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas até então, por 30 anos, o evangelho não saiu de Israel. Então como assim o judeu não aceitou o Mashiach? Nós sabemos que por muito tempo houve rejeição, mas sabemos também que já nos dias de Pentecostes 3.000 almas ou 3.000 judeus de todas as províncias onde tinha judeu que vinham para a festividade de Pentecostes, eles creram. E com isso foi batizado 5.000, outro lugar foi batizado 2.000. E assim foi indo até completar os 30 anos só dentro de Israel. Não tinha antes, não, o povo de Israel aceitou, já foi direto para os gentios ou para os não-judeus. Não. Houve um período de tempo de 30 anos que só ficou em Israel o Evangelho. Então, se dizer que Israel foi deixado de lado, contraria muito o livro de Romanos 11, né, que o Eterno não rejeitou o seu povo e nunca rejeitaria. E se a gente for pegar lá em Bereshit, fala que Deus nunca rejeitaria seu povo, castigaria, enviaria para o exílio, ou como hoje está na diáspora, muitos fora de Israel, tem mais judeu fora de Israel do que em Israel. Então, dessa forma, eles sofreram a pena. Muitos, a maioria, por ter rejeitado o Mashiach, sim. Mas não é por causa disso que Deus fechou o pacto com o povo e fez pacto com outro povo. Ele não fez isso. Até mesmo porque a nova aliança, é em cima da casa de Judá e de Efraim, que simbolizava as 12 tribos unidas. Então, não, vou fazer um concerto agora com os gentios. Não tem isso na Escritura. Então, analisando dessa forma, a gente vê alguns versículos na Brit Hadashah que fala que com as dezenas de sacerdotes, todos são zelosos da lei. Zelosos da lei. Mas vamos ver uma coisa antes de nós entrar nesse assunto, assim, se realmente Israel rejeitou Yeshua, como se deu o procedimento da nova aliança. O que acontece? Romanos capítulo 11, do versículo 1, nós vamos pegar do versículo 1 até o versículo, nós vamos ler até o versículo 32, mas primeiro a gente vai devagar em partes, tá? Neste caso, até onde? Romanos capítulo 11, do 1 vai até o 7. Neste caso, digo, Deus não repudiou seu povo de jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou seu povo, o qual escolheu de antemão, ou vocês não sabem que o Tanar diz a respeito de Eliá?
Ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que ficou. Agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra, como diz o Tanakh. Deus lhe deu um espírito de atordoamento e olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. Então deu para ver aqui no primeiro versículo, digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta. É essa pergunta que nós começamos no começo, falando sobre que as pessoas falam que Deus rejeitou os filhos de Israel, os judeus hoje são rejeitados, endurecidos eles estão, rejeitados não. E hoje a igreja está com uma substituição, seria Israel pela igreja. Hoje a igreja é o novo Israel. Mas dá para ver aqui por esse versículo, que fala, digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta. De modo nenhum. De modo nenhum. Então Deus não rejeitou o povo de Israel. O povo de Deus é o povo de Israel. Então Deus não rejeitou o povo de Israel. Embora ele esteja endurecido, é o que nós vamos ver nessa passagem, mas eles não estão rejeitados. É como você faz um enxerto de uma árvore, você quebra o galho e enxerta o outro no lugar dela. Mas só que tem uma coisa, é como se você fizesse aquele enxerto, mas a raiz ela continua a mesma. A árvore continua a mesma árvore, só que porém vai produzir frutos novos nessa galho que foi implantado, foi enxertado. Daí fala assim, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma. Então Elias, na presença de Jezabel, que nós estávamos conversando até esse pouco tempo, que Elias, quando viu o Jezabel matando os profetas lá, ele fugiu. Ele fugiu e falou, mataram todo mundo, só eu fiquei. E o que diz a resposta divina? Leia. Ainda no mesmo capítulo. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Então, opa, não está só você sozinho não. Tem mais 7.000 que não se dobraram perante Baal. E o que acontece? O que acontece com Israel? Israel, quando o Mashiach Yeshua veio, alguns deles não aceitaram Yeshua, mas não como nação total. Muitos judeus aceitaram Yeshua e a nação continua a mesma. Vamos continuar lendo aí. O versículo, nós paramos no versículo 8. 9 agora. E a Davi diz... O que Israel buscava, já leu? Já. Vai. E a Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, cilada e castigo. Que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver, suas costas fiquem encurvadas continuamente. Neste caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude? Entretanto, aos gentios dentre vocês digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, e torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder
de alguma forma provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando aceitarem? Será vida dentre os mortos. Tá vendo que o assunto é mais embaixo? O que acontece? Isso foi até bom para o gentil. Por quê? Porque o gentil possa entrar. Abriu a oportunidade. Abriu a oportunidade de gentil entrar. Porque se o judeu ele não prega para você, o judeu não prega profecia, não prega nada. O judeu cumpre o Torá. Agora, se o judeu não prega, você vai aprender como? Vai aprender como? Ele não prega. Então, ele foi endurecido, porém, para que o gentil possa ter oportunidade. Porque o plano de Deus era salvar o gentil. Mas salvar o gentil como? Através do povo de Israel. Por quê? Daí fala assim, olha, o versículo 10. Escureça-lhe os olhos para que não verem, encurve-lhe as costas, continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Uma pergunta. Eles tropeçaram, então, agora não existe mais? Não existe mais. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação ao gentil, para incitar a emulação, os ciúmes. Os ciúmes, por quê? E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza do gentil, quanto mais a sua plenitude. Então, se eles estão nessa condição, é para que o gentil pudesse ter a salvação, pudesse entrar. Por quê? Aqui nós vamos ver que se o judeu continuasse na sua posição, se aquela passagem que fala lá em que a pedra sobre quem ela cair será esmiuçada, portanto vos digo que o reino de Deus será tirado, será dado a uma nação que deu seus frutos, os principais sacerdotes entenderam que falava deles. Por quê? Que eles não queriam perder sua posição social, e se não perderam sua posição social, ele não deixava as pessoas entrar. Então, a partir do momento que eles perderam sua posição social, assim como cabeceira, aí deu oportunidade às pessoas. Por isso que começou a chamada a Kehilá de Yeshua. A primeira Kehilá foi a Kehilá de Yeshua. Os apóstolos administrando um trabalho, e esse trabalho que ele administrava foi fazendo discípulos. E os Kohanim existiam, mas estava sem efeito. Por quê? Yeshua e os seus tamudins já faziam o papel de uma nova aliança, de um novo trabalho. Daí fala, continuando. 16. Se as primícias são santas... 16? É. Isso. Se a halá oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles, e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Peraí, vamos voltar um pouquinho. 16, 17 e 18, vai. Se a halá oferecida como primeiro fruto é santa, toda a massa também o é. Certo. Se a raiz é santa, também são todos os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor, se a massa é santa, ou se a halá, aquela parte que separada, também é santa. Vamos supor assim, olha, fala aqui. Se algum dos ramos, quem são os ramos? Judeu natural, tá? Os Kohanim, todos os demais, tá? O que eles foram? Quebrado. E a oliveira braba, ou jambuzeiro, que fala em algumas traduções, ele foi enxertado aonde? Na oliveira. E quem é a oliveira? Israel.
Quem foi enxertado em quem? O gentil, o judeu enxertado no gentil ou o gentil enxertado no judaísmo? Gentil enxertado no judaísmo. Então, a oliveira é Israel. Permanece. Permanece. O que foi quebrado? Os galhos. Alguns galhos. Alguns gramos. Alguns galhos. Alguns ramos. Não foi todos. Daí, e o gentil, ele é enxertado o quê? Na oliveira. Aonde foi quebrado. Aonde foi quebrado. Então, vamos supor assim, olha, para aí. Se a oliveira é Israel, e se Israel vinha como a oliveira, aquela árvore que dá azeitona, e alguns galhos dela foi quebrado, e uma pessoa, uma oliveira brava, oliveira que não dá fruto, tá? Oliveira brava. Ele foi enxertado para dar fruto. Aonde que ele foi enxertado? Israel. Em Israel, na oliveira. Então, vamos supor, ele foi quebrado do natural jambuzeiro, ou da oliveira brava, e enxertado na oliveira que dê fruto. Daí a seiva dessa oliveira, ela passa. E não é para glorificar em cima daqueles ramos que foram quebrados. Por que aqueles ramos que estão quebrados e não estão secos? E pode retornar a ser enxertado. Se eles estivessem secos, eles não poderiam ser enxertados. Mas como eles não estão secos, eles estão quebrados. Quebrado Não para é arrancado, né? Não, Quebrado não. Continua ligado na Continua ligado, continua ligado, continua sendo o povo de Deus, continua guardador, cumpridor da Torá, continua só ele não acredita em Yeshua. Só não acredita em Yeshua, mas são cumpridor de Torá. Porém, daí o gentil que começa a enxergar de uma forma diferente, começa a ver de uma forma diferente, ele fala assim, olha, mas a Torá, quem deu a Torá? Para quem que foi dada a Torá? Ele fala, foi dada para Moisés, tal, os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? São a nação judaica, a nação de Israel. Opa, então a Torá pertence a quem? Ao povo de Israel. Os mandamentos pertencem a quem? Ao povo de Israel. Então vamos pegar um pouquinho, nós vamos voltar aqui, tá? Capítulo 6. De Romanos, Romanos capítulo 6, não, vamos pegar o capítulo 8. Deixa eu ver. Romanos capítulo 9, do 1 ao 5, tá? Romanos 9, do 1 ao 5. Depois nós voltamos lá. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Digo a verdade, como alguém pertence ao Messias, que pertence ao Messias. Não minto, também minha consciência dá testemunho. Governada pelo Ruach HaKodesh, minha tristeza é tão grande e a dor do meu coração é tão constante que eu desejaria pôr-me sob maldição de Deus e ser separado do Messias, se isto pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue. Isso. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus, a Shekinah esteve com eles, as alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da Torá, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Mashiach, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Eu quero só entender uma coisa. Shaul Racharia aqui, ele fala que ele tinha uma dor no coração. Por quê? Porque se dependesse dele, se dependesse de salvar os irmãos dele na carne, aqueles que foram quebrados, ele faria. Por quê? Ó, em Cristo digo a verdade, em Mashiach digo a verdade, não minto, dando testemunho na consciência, no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Mashiach, por amor dos meus irmãos que são israelitas, que são meus parentes segundo a carne. Os que são israelitas, dos quais é a adoção de Filhos. a glória, o conserto, a lei, o culto e a promessa, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, e a qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. Se o culto, a lei, a promessa pertence ao israelita, pertence ao judeu,
O que pertence ao gentio? É isso que eu queria perguntar para você. Nada. O que pertence ao gentio? Por quê? O que acontece? Oi? Não pertence nada. Nada. Gente, tudo que nós conhecemos de religião veio através daquilo que se chama judaísmo. Por isso que ele foi chamado Oliveira Brava. Oliveira Brava. Ela dá fruto, Sim, só que não presta. Dá só que o nada, fruto dela não é comestível. não é comestível. Ou seja, Então não serve para nada. Então, analisa bem, gente. Se os cultos, a promessa, tudo pertence ao israelita, a adoção de filho, adotar filho. Adotar filho pertence ao israelita. Então, se isso pertence ao israelita, o que sobrou para o gentil? Então nós vamos pegar mais uma passagem, Efésios capítulo, se quiser, quer que eu pare, você pode comentar aí, Jamás. Não pode ir. Efésios capítulo 11. Depois nós vamos voltar em Romanos ainda. Efésios capítulo 2, tá? Versículo 11. E 12. Os 13. Efésios? Efésios capítulo 2. Isso. 11, 12, 13 e 14. Por isso, lembre-se de seu estado anterior. Vós, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus, estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados pelo meio do derramamento de sangue de Messias, porque Ele mesmo é nossa Shalom, que Ele nos fez um só e derrubou a mifitar que nos dividia, dividindo o seu corpo em a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo e da mesma forma trazer Shalom. Então, analisa bem. O que acontece? Portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos o quê? Que vós, no outro tempo, era o quê? Gentil por natureza. Separado. Gentil. O que é um gentil? É o não circunciso. Um não circunciso, uma pessoa que é das nações. gentil, homem sem Deus. Mais ou menos, é isso mesmo, eu acho. É que a gente não, Ele não quer falar. mas não quer falar, mas é um homem sem Deus. Por quê? Deus é Deus de Israel. Ponto. E ele tem que estar ligado, muitos falam assim, não, eu não estou ligado. Não estou ligado no Oliveira, não estou ligado em Israel, estou ligado em Jesus. Mas a palavra não diz que ele tem que estar ligado, ele tem que estar ligado no Oliveira, através de Isso. Yeshua. Através de Yeshua ser ligado na Oliveira, porque a adoção de filho. Exato. Você crê em Yeshua? Yeshua é só No o caso do É, enxerto, você tem o que que tá ligado. seria Yeshua? Aquele laço que amarra o enxerto. Sim, Exatamente. sim. É aquele que dá, que une as une os duas, dois. os dois povos. Sem ele também, o gentio não consegue ser. Não Não. consegue. Se ele não conhecer Yeshua e E não não se cumprir a liga. Torá, não Ele tem não tá jeito. ligado. Não tá ligado. Não tá ligado. Ele tem que dar fruto. E esse fruto, por isso que fala aqui, ó. Portanto, lembrais de que no outro tempo era gentil na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feito pela mão do homem. Agora o versículo 12. Que naquele tempo, quem era gentil, tá? Quem era gentil? Povo de nação, povo que não tem Deus, que naquele tempo, o que ele estava? Vai, Deus. separado da comunidade, sem Naquele tempo não Qual tinha, comunidade? não tinha o Messias, Vai. não tinha o Messias, É, estavam alienados da vida nacional de Israel, não tinha nada a ver com Israel. não tinha nada a ver com Israel? Eram estrangeiros às alianças, não tinha nenhuma aliança para eles, Não. que incorporavam as promessas de Deus, Isso. estavam nesse mundo sem esperança e sem Deus. Essa é a condição de todo gentil. Não Não importa, está acertado. não importa se ele é evangélico, se ele é cristianizado, não importa. Se ele está separado da comunidade de Israel, ele está sem Deus no Sem mundo. Deus.
É o que está escrito aqui. Agora, para ele chegar a Deus, ele tem que chegar à comunidade de Israel. Por alguém. Por alguém, sozinho não consegue. Sozinho não consegue. Falam, né, que a salvação vem dos judeus, né? Sim. Não do gentil para os Sim. judeus. E Yeshua poderia ter falado, isso é em João capítulo 4. Yeshua poderia falar, a salvação vem de mim, mas Por ele mim, é por mim. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Mas vamos pegar, depois nós volta aqui. Deixa eu só concluir Vai, um negócio, conclui. Porque como se afirmam hoje que hoje a igreja é o corpo do Mashiach, não tem nada a ver com Israel, como que fica esse enxerto? Está afirmado no quê? Não tem enxerto. Não tem jeito. Você não faz parte da comunidade de Israel, que ele abomina a comunidade de Israel. É. Não tem mais parte de Deus com Israel. É Sim. o que fala. E o ramo está afincado no quê? E daí eu vou mais longe um pouquinho. Segura um pouquinho esse ramo fincado no quê? Vamos lá. Aí você pega Abraão ali, Deus fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei Diz que te quem te abençoar. abençoar. E aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então hoje nós sabemos que Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, e de Jacó a comunidade de Israel, as 12 tribos. Então vamos por assim, se você não estiver ligado nessas 12 tribos, ou se você falar mal de Israel, você está falando mal do próprio Deus. Por quê? Daí você está sendo amaldiçoado. Por quê? Se você amaldiçoar Israel, você está sendo amaldiçoado. Agora imagina eu falar que Israel perdeu. Israel não existe mais. Israel acabou, não tem mais bênção para Israel, agora é a igreja. Você está substituindo Israel. Em cima disso que você está falando, vamos pegar lá o que aconteceu com Balaque. Uhum. Ele comprou Bilã para que Amaldiçoar. amaldiçoasse quem? O povo de Israel. Sim, E o que aconteceu uns dias antes de Balaque contratar Bilã? A sedição do povo contra Moisés. sim, sim. E mesmo assim Deus não deixou que fosse amaldiçoado. E interessante disso, o que cada vez que Bilã subia no monte, o que ele fazia? Abençoava no lugar de amaldiçoar. Não, mas o que ele fazia? Tentando comprar o Eterno para que fosse amaldiçoado aquele povo. Sim, sim. 7 bezerros, 7 cordeiros, Fizeram 7 os altares. carneiros. Não derramar o Não sangue. deu certo, vamos lá no outro. Isso. A mesma Sete coisa, altares. 7 bois, 7 carneiros, 7... Não, vamos amaldiçoar esse Então povo. não tem como comprar Não. Deus. Aí, por última vez ele viu, não tem jeito mesmo. E hoje, com essa pronúncia das pessoas querendo excluir Israel, está amaldiçoando o povo de Israel. Sim, sim. Então eles estão no mesmo caso de Balaque. Sim, estão sendo Balaque, amaldiçoados naturalmente porque pela sua palavra. atitude, pela atitude. Pelas suas palavras, pela sua atitude. Vamos supor assim, quando você fala mal de alguém, tipo Israel, você está falando mal de si mesmo. Porque Deus não amaldiçoou Israel. Mas você que está amaldiçoando, você leva a maldição, porque amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Inclusive, tem grandes aulas religiosas hoje, Sim. inclusive Sabatista fala assim que Israel está fora porque rejeitou Yeshua. Aham. Então, obviamente, se eu falo que Israel está fora, eu estou retirado da comunidade, Sim. como Paulo falou, né? Sim, Separado da comunidade de Israel, estranho aos conselhos da promessa. Então, eu falo assim que Israel está fora porque passaram por errado, eu entendi que Israel rejeitou Yeshua, né? Porque eu não comprei. Passaram por aí, eu estou anunciando isso, que Israel não é o povo de Deus mais. Então, obviamente, eu estou fora, porque eu estou separado da comunidade de Israel. Porque sim, sim. se Yeshua está fora, como eles falam, eu já estou longe. Não, você nem começou. Você nem Você nem existe. começou. Você não existe, Você nem você. existe. E o Shaul falou assim que Deus não rejeitou o Não seu rejeitou. Então, e Shaul Rachali, nessa passagem de Romanos capítulo 8 que nós lemos, 9 que nós lemos, o que que acontece? Ele já estava na nova aliança. Ele já era um seguidor do Mashiach. Ele poderia falar, não, rejeitou mesmo, não é assim que o pessoal quer? Não. Ele falou, não, Deus não rejeitou seu povo. E vocês falaram aí que realmente uma parte de Israel que rejeitou. Sim, Isso uma é parte verdade. disso. Aí o apóstolo Paulo Shaul Rachali, ele fala aí na carta aos Romanos que você deram uma pós-deportação, ele fala assim, eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento de Israel vem em parte, Até que a plenitude gentia haja entrado. aí é com vocês. Exatamente.
Então, você analisa bem o que acontece, Shamash. Deus, ele é Deus que quer salvar todas as nações. Ele não quer que as nações percam. Mas Isso só que, institui Israel. exatamente, Israel é onde a pessoa de religião, gente, daquilo que você fé em Deus, não tem outro jeito, eles são guardião da Torá. Eles são guardião da Torá. Então, mesmo eles não aceitando Yeshua, eles não estão rejeitados. Não, eles têm um prazo para ele, está determinado um prazo por Deus, e eles vão tornar-se enxertados. O problema é o seguinte, tem uma profecia. Individualmente, eles podem aceitar. Individualmente, um aceita o Mashiach, o outro aceita o Mashiach. Agora, coletivo como nação, é só na vinda de Yeshua. Isso. Aí todo Israel será salvo. Todo Israel Como será tá salvo. escrito. Até mesmo o texto fala aqui, ó. Romanos 11. Isso, Aqui. É o versículo 12. Além disso, se a tropeção deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel é uma condição menos favorável que a dos gentios, lhes traz riquezas, com maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. O que acontece, Shamash? O judeu, vamos pegar o judeu ortodoxo, tá? Ortodoxo, o judaísmo que não crê Que Yeshua é o Mashiach. Yeshua é o Mashiach, tá? Não, assim, individual, eles podem crer até no meio do ortodoxo, todo coisa, tá? Aquele que tiver nessa condição, assim, de endurecimento como nação, o que acontece? Ele tem que se manter vivo até a vinda do Mashiach, mesmo guardando a Torá, porque ele não acreditou no Mashiach. Aquele que morreu, ele passa a deixar de existir. Ele enfrentará um julgamento porque ele não creu na luz. Na luz que é Yeshua. Essa rejeição vai ser tirada quando o Yeshua vir. Porque ele encerra tudo debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Para usar com todos misericórdia. Então vamos supor, aquele que estiver vivo, ele aceitando hoje, vamos pegar aceitando hoje, Yeshua como Mashiach, ele livra dessa condenação da morte. Por quê? Foi aberta a porta, tanto o gentil como o judeu, hoje. Não foi substituído, foi aberta a porta para que o povo gentil, de ambos os povos pudessem fazer um. Por quê? Através de Yeshua é a oportunidade, e essa porta é chamada de porta da graça. Um dia essa porta da graça se fecha. Quem não entrou, não entra mais. E o nosso povo, ele volta a tomar novamente a cabeceira. Porque Deus, ele continua sendo de Israel, mas ele fez aquele papel de salvar a humanidade, aquele que daria para ser salvo. Então daí fala aqui, ó, versículo 12 fala assim, ó, 12 e 13, né? Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas agora em Mashiach e Yeshua, vós que estáis longe, já pelo sangue de Mashiach, chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, do qual ambos povos fez um. Então, quando nós falamos assim que a razão das pessoas viver é Yeshua, realmente é. Imagina se não existisse Yeshua. O mundo estaria perdido. Se Yeshua não existisse, o mundo estaria perdido. Não tem jeito. Porque Yeshua é a paz de ambos os povos. Então ele é a ponte que leva o homem até Deus. E une os dois. E une os dois povos. Agora você está em Romanos 11, pode continuar. Romanos 16. Isso, paramos no 16. 17. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fossem melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá, os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar confiança. Entretanto,
você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tema bastante. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro, bondade para com você, que desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Então vamos supor, se o gentil, o Goim que foi enxertado, ele era gentil, tá? Ele era gentil na carne. Naquele tempo, fala em Efésios capítulo 2, que ele era gentil na carne. Tá bom, ele aceitou o Mashiach. Aceitou o Mashiach, começou a praticar judaísmo. Ele não pode falar que ele sabe mais do que o judeu. Começar a ensoberbecer, que não sei o quê. Não. Que Israel está fora. Israel está fora, foi substituído. Por quê? Se Deus não poupou eles, que são naturais, não poupe a ti também. E na realidade não tem teoria, não existe a teoria da substituição. Não. Existe a verdade do enxerto. O enxerto. Então não tem uma substituição. Agora não é Israel mais, porque que a gente estava falando aquela hora. Se você é um galho da oliveira brava, foi enxertado na oliveira, como que a oliveira não pode existir? Você vai existir no quê? Está suspenso do nada? Tá enxertado no quê? Se não está em Israel? Então tem alguma coisa errada. Se ele abandonou Israel para ser só o ramo não brota, não dá nada. Não é alimentado, como diz o texto aqui, pela oliveira. É interessante chamar, falando nisso, muitas comunidades evangélicas hoje desacreditam daquele que se diz judaísmo, daquele que se diz assim, Israel. Desacredita. Eles importam tocar o seu trabalho, não sei o quê, mas só que tem uma coisa, sem Israel, sem estar enxertado na oliveira, você não é nada. Não é nada, você é simplesmente um movimento religioso ligado a lugar nenhum. Por quê? Não, eu sou de Yeshua, eu congrego assim, mas Yeshua para mim é tudo, que não sei o quê, mas só que tem uma coisa, quem vos recebe, falou para os apóstolos, a mim recebe. E quem vos rejeita, rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então não tem como abençoar, falar bem de Deus e amaldiçoar Israel. Só tem uma raiz, né? Porque quem sustenta Israel é Deus. E quem sustenta aqueles que são enxertados é Deus. A seiva. Tudo através de Israel. É tudo Isso aí que você certo. falou é interessante, porque as pessoas que começam a se converter ao judaísmo, se ela não se tocar qual raiz que ela tá querendo ser inserida, ela cai nesse engano das pessoas que se vestem através de judeu, sim. mas que pratica algumas coisas que não é da Torá. Então isso que é importante, que tipo assim, mas qual o judaísmo você pega? Não, eu venho pegando o judaísmo de Yeshua, do Rabi Yeshua, que foi ensinado isso, a Torá, os profetas. Então, para você existir como judeu, né, questão do judaísmo messiânico, você tem que estar inserido nessa mesma raiz, cumprindo os mesmos preceitos, para receber a ordenação de alguém que é de dentro já. E a partir do momento que você rejeita Yeshua, você rejeita Deus. Não tem como aceitar judaísmo rejeitando Yeshua. É porque o batismo verdadeiro é só aquele que vem da mesma raiz, que tem autoridade para te batizar. Você, querendo ou não, inconsequentemente, ser inserido nessa mesma aliança. Sim. Rejeitou Yeshua, você rejeitou Deus. E você vê que quando Paulo fala, o Shalom Hashem fala concernente ao enxerto, ele fala que Deus agiu contra a natureza. Foi contra a natureza, porque não é normal Não é natural. um enxerto desse, Roxo. Pegar uma árvore que não dá fruto e fazer ela produzir. Fazer ela produzir fruto bom. Fruto bom. Então... E você vê que depois ele fala assim, concernente esse assunto, é que o irmão parou aí no versículo 22, Isso. deu 23, 24 ali, para concluir o seu assunto que você estava. Onde ele fala novamente depois o reenxerto, né, do judeu endurecido. Tá? Mas é como a gente fala assim, que muitas vezes as pessoas aprenderem errado, vai passando erroneamente assim, sem analisar, vai formando um ramo errado e daqui a pouco a cabeça da pessoa... Mas esse ramo que nasce errado, ele chega um momento que ele já não consegue se manter mais. Ele vai até um certo ponto, sim, vai longe até, mas chegou para não tem mais vida, não tem mais como florescer. Não tem como.
Começa no chão. Você precisa separar da comunidade de Israel. Estranho aos conselhos da promessa. Sem Deus do mundo. Né? Você não aceita o Mashiach, você rejeita o Mashiach. Você rejeita a comunidade de Israel, você está fora da comunidade de Israel. Tá fora. Mesmo se falando que aceita a Yeshua, você não está rejeitando a comunidade de Israel. Não é uma raiz verdadeira. Ué. E a comunidade é o povo, é a congregação, é a nação ali que Deus criou, que Paulo fala que não rejeitou. Isso que é bom analisar as pessoas que chegam, falando, não, nós é judeu messiânico, nós é isso, nós é aquilo, mas o que você acredita? Quem te ensinou? Da onde você veio? Onde é a raiz? Qual que é a sua raiz? Qual que é a sua origem? Tem que saber assim. Ah, minha origem é tal. Eu falei, não, você não pertence à mesma. O 23. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados. Porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e enxertado de uma forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. Irmãos, não quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Tanar. De Sião virá o Redentor, e ele afastará a impiedade de Jacó, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então o próprio texto diz que o Eterno vai reenxertar Israel. Aqueles que até o reenxerto deles não mudarem de atitude, não ter a fé, não ter confiança, vai permanecer cortado. Mas aqui diz que o Eterno vai reenxertar de novo os que se converteram, se clicam em Yeshua Mashiach. É interessante eu chamar, eu estava ouvindo eles comentar sobre o assunto. A partir do momento que a pessoa, não, eu aceito o Yeshua, alguns falam Jesus, né? Fala na palavra Jesus, mas a primeira coisa que ele pega, ele aboliu a lei, ele não cumpriu festa, ele não faz isso, ele não faz aquilo, então ele não aceitou nada. Ele é um novo pacto. Então você vê que a seiva, o fruto que ele está gerando dessa árvore, a seiva não é de Deus, ainda. não é de Deus. A seiva não está vindo porque ele está com fruto errado, né? Ele tá, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu peguei um pedaço de uma árvore, eu estava conversando com o Juninho e com o Lourenço, depois também com o Joaquim. Eu peguei a folha assim, cheirei, olhei a árvore e não conheci. Peguei o fruto, mordi. E eu falei, esse aqui é goiaba. Por quê? Pelos frutos que conhece a árvore. Daí o Joaquim falou, não, a senhora tem um pé de araçá lá de cá. Eu falei, mas o que eu estava vendo é do outro lado. É o que eu estava vendo do outro lado. Então, muitas vezes, você olha a árvore, você olha o movimento religioso, mas você vai conhecer os frutos dele através da guarda dos mandamentos. Ah, não, também creio em Yeshua, eu sou batista. Daí você vai ver, não, esse foi abolido. Não, isso aqui foi cancelado. Então você vê que o fruto não é o mesmo. Pode comer carne com sangue. O fruto não é o mesmo. Então a árvore já não é boa, essa árvore. Não está dando bom fruto. Então ele não foi enxertado em Israel, porque Israel, vamos supor assim, aquele que é enxertado, ele tem que guardar a lei, guardar os mandamentos. É porque fala assim que a seiva é que alimenta a raiz, não é? Isso, não, a raiz e a seiva que alimenta a raiz representa Deus. Sim. A seiva é que, por isso que na época do calor, eles podam a árvore, por quê? Porque a seiva desce, né? Isso. Não é isso? Aí quando vai chegar a primavera, a seiva volta de novo. Então aquela seiva que alimenta. Então, quando o jambuzeiro bravo é enxertado na oliveira, aquela seiva que dá fruto bom na oliveira, o jambuzeiro bravo também ele vai dar fruto bom. Isso. Aí ele vai realmente guardar o shabat, ele vai abstinência, vai guardar as leis, vai procurar segundo o que Deus não é. A gente analisando assim, você vê que tem uma estrutura em cima disso. Tem a raiz, que é o Eterno, o tronco, que é Israel, que vai levar a seiva até os ramos, e o ramo está enxertado. Sim. Então, se a gente excluir a estrutura, vai ficar o quê? É a mesma coisa, você cortou tudo. Cortou tudo, arrancou a árvore com raiz e tudo.
Então, não foi só os ramos que foi quebrado, então. por isso que é importante, Chamacha, aqui fala assim, o versículo 23, 24, 25 de Romanos, e você está aí, fala assim que Israel será novamente enxertado. Reenxertado na sua própria... Oliveira. Mas... Não, fala até o período, desculpa, fala até o período. Sim. Até que a plenitude gentil. Haja entrado. Depois que a plenitude gentil entrado, aí volta Entrado novamente. onde? Todo Israel. Aí que tá, é interessante, Roxo, mas vai entrar da onde o Entrou gentil? que vai entrar. O gentil está entrando aonde? O gentil vai entrar onde? Tem que ter uma árvore, né? Uma raiz. Está entrando. Não, O o texto período diz que ele na, entrou. na comunidade de Israel. Isso, o período que ele entrar já entrou. Não é? Exatamente. Então, não. Quando se fala isso, essa teoria de Substituição é maligna. Que Sinal da besta. você põe esse texto de Shaul Rachali fora da Brit Hadashah, porque fala que nós não tem nada a ver com Israel mais, agora é nós, gentios. Nós somos gentios, não tem nada a ver com Israel mais. Então aqui no texto está falando que até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entrado onde? Tem que ser entrado no nada, lugar, né? entrado na estrutura que é a comunidade de Israel. Sim. Se ele está fora da comunidade de Israel, não tem nada a ver com Israel, como que pode ser o povo de Deus? É que eles pulam nessa parte, né? Então, é bem claro esse texto, porque essa teoria maligna, se continuar a ser desenvolvida, muitas pessoas não vão chegar ao conhecimento, infelizmente. Vai ter a mesma concepção que muitos têm de que Israel é um povo maldito. E continuar amaldiçoando um povo que Deus abençoou. É interessante essa questão da maldição. O povo acredita que Israel é maldito, sabe por quê? Matou Yeshua. Isso. Matou Deus. Alguém conseguiu botar na cabeça deles que Israel é maldito porque matou Yeshua. Matou Yeshua. Não aceitou Yeshua. Mas na verdade, se perguntasse para as pessoas quem matou Yeshua, será que foi só judeu? Não. O negócio é o seguinte, quando o Yeshua fala assim, para trás de mim, Satanás, falou para Pedro, por que ele falou para trás de mim, Satanás? Para Pedro? Porque ele falou que ele ia morrer e falou de maneira nenhuma deixaremos que isso aconteça. Não vou deixar que você morra. Você não vai morrer. Daí ele olhou para Pedro assim e falou, para trás de mim, Satanás. Então a morte de Yeshua foi um bem ou foi um mal? É isso que tem que saber, porque, vamos supor, quem matou Yeshua foi todos nós, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Quem não quer que Yeshua morre é aquele que não quer salvação. Que está a favor de Rassatã. Está a favor de Rassatã, porque quando o Yeshua fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás, por quê? Porque a palavra de Pedro é o quê? Nós não vamos deixar que você morra. E agora, ele morreu pelo Rassatã pecado de quem? Nós. Pelo nosso pecado. O resgate da nossa vida, algum justo tinha que morrer pela nação. Quem é esse justo? Yeshua. Se ele não morreu por você... Morreu por quem? E tem pessoas que às vezes estão sem influência para assim, aquele povo deu um pouco ruim, né? Matou Jesus, não sei o quê. Fala assim de uma forma... que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre meus filhos. O sangue de Yeshua não é condenação. O que é o sangue de Yeshua? Nos purifica de todo pecado. Isso é interessante porque, veja bem, Israel, na época tinha o Mishkan, tinha o templo, a expiação de pecado era feita por derramamento de sangue de animais. Isso. Então eles tinham um meio de purificar seus pecados. O gentil não tem esse meio. Ele não teve esse meio. Imagina se, vamos supor que o Rav Yeshua não morresse. Como é que ia ser purificado o perdão do pecado dos gentios? Como é que os gentios iam ter acesso a Deus? Não iria ter. Porque o judeu, de certa forma, ele ia continuar fazendo seus rituais de sacrifício, porque a lei é deles, tudo é deles. E as outras nações falam, não, vocês não são nada, vocês não têm acesso em nada. Aí quando eu falo que Yeshua morreu por todos os pecados, quer dizer o quê? Se caso você pecar, você tá até um certo ponto, você tá pecador, mas quando você encontra o Rav Yeshua e os mandamentos, você, opa, aí o sangue dele entra a favor, você fala, não, agora ele reconheceu. Sim. Agora ele sabe. Então tem como eu justificar o que eu fiz perante Deus através do sangue do Rav Yeshua. O que acontece, Shamash? Por que as pessoas não crê que Israel foi substituído? Sabe por quê? É porque não consegue enxergar algumas passagens.
Nas primeiras conversões, em Atos capítulo 2, versículo, acho que é 29, 30, é 38, né? Primeiras conversões, depois ele volta aí, a gente não pode sair daí, que é a base, né? E fala assim que foram aquelas pessoas que foram batizadas através daquele trabalho que os apóstolos fizeram. Achou aí? E ouvindo ele, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que farão, varões irmãos? É isso, ouvi 37. Vamos pegar o 36. Atos 2, 36. Portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que Deus fez dele Yeshua Senhor e Messias, a quem vocês executaram na estaca. Quando ouviram isto, ficaram com o coração compungido e disseram a Kefa e aos outros emissários: Irmãos, que devemos fazer? Kefa respondeu-lhes: Abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de Yeshua, o Mashiach, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem eram essas pessoas? Judeus. Judeus vindo de outras partes do mundo. Judeus que criam, né? Judeu. Da Ásia, dos países da Ásia. E era, o versículo 41 era quase quantas pessoas? 41. 3 mil almas. E agregaram-se naquele dia quase 3 mil almas. Agora pega Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Capítulo 21, versículo 20. 21, 20. Ao ouvir o relato, eles louvaram a Deus, mas também lhe disseram: Veja, irmão, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, e eles são zelosos da Torá. Yehudá. Quem é Yehudá? Judá. Israel. Judeu. Quantas o quê? Dezenas de milhares De centenas de crentes. de judeu. E eles são zelosos da lei. Hoje o que as pessoas fazem? Não, importante para nós É o coração. é o coração. Não precisa de lei. Mas aqui está falando assim, ó. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disse-lhe: Bem vedes, irmãos, quantos milhares de judeus há que crê, e todos são zeladores da lei. Então, esse é o fruto que espera. Que a pessoa seja enxertada, ou a pessoa que é da casa, ele continua dando esses frutos, que é a guarda dos mandamentos, que é o fruto para a vida eterna. E crê em Yeshua para a vida eterna. Agora, o que acontece? As pessoas, não, eu creio em Yeshua, mas abandona toda a cultura judaica. Então você, a partir do momento que você deixa do lado o judaísmo, você não está enxertado no lugar Se a nenhum. comunidade de Israel não. Israel veio até aqui, agora não tem mais Israel. Exatamente. Ele corta a continuidade para começar do campo Isso. vazio. Infelizmente tem muitas pessoas que é assim, são diversos versículos, mas nós vamos voltar em Romanos 11, tá? Que nós temos que, Romanos capítulo 11, eu ia pegar até mais um versículo aqui, que o gentil é cordeiro. Está aqui. Achou? Co-participante, versículo 17. Você pode pegar? Ele está em Romanos 11? Isso. Mas eu queria pegar em outro, em Efésios capítulo tá. 2 também. Vai, pode pegar aí. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, se tornou co-participante da rica raiz da oliveira. Olha, Efésios capítulo 3 fala: Sabeis que os gentios são herdeiros de um mesmo corpo e participante, co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa em Machia pelo Evangelho. Co-herdeiro, ele não é o herdeiro, Corpo. ele é adotado. Então o gentio que era sem Deus, ele passa a ser enxertado. Enxertado. Vamos pegar aqui o Como diz gentio o texto, ele passa a ser participante do corpo. Qual corpo? do corpo Da que é comunidade Israel. Israel. Vamos supor assim, olha, se ele não for enxertado, ele não tem salvação. Não tem jeito. Não tem salvação, porque naquele tempo você era o quê?
Gentil. Se você era gentil, o que você é hoje? Não é? É israelita. Se você era gentil, você entrou, você é o quê? Judeu. Por quê? O judeu é aquele que é de coração, é no coração, a Torá no coração. Vamos supor assim, olha, daí uma coisa puxa outra, daí você pega lá o estrangeiro que é assim, que abraçar, guardar o sábado, estarão na minha casa, um lugar, um memorial melhor do que filhos e filhas. Suas orações serão aceitas, seus holocaustos. Tá vendo? Então vamos supor, o gentil ele passa. Por quê? A diferença do judeu e gentil é muito simples, gente. Uma pessoa, um goim, que decide servir a Deus, e um judeu, ele não tem escolha. O judeu ele não tem escolha, ele nasce, ao 8º dia ele circuncida e é obrigado a guardar toda a lei. Ponto. Gentil, ele não é obrigado a guardar a lei nenhuma, mas se ele decidiu guardar, servir o Deus de Israel, servir ao Eterno, deste modo ser servo seu. Daí o que ele faz? Ele escolhe. É uma escolha dele. Aí ele vai ser aceito na casa, o sacrifício dele vai ser aceito porque ele escolheu. Ele teve opção. Mas também tem a opção também de ser destruído, né? Então ele escolheu sair da destruição. Embora, se a gente for analisar Isaías 49, Deus ele fez um trato com o povo de Israel de que eles se consertassem para que eles fossem luz para todas as nações viessem a servir o Eterno da mesma forma. Sim. Então, embora muito a gente vê até nos dias de hoje, a gente vê esse texto que fala que quanto mais se todo Israel tivesse crido que o Mashiach, Yeshua era o Mashiach, imagina o benefício que traria para a humanidade se todo o povo de Israel cresce que Yeshua é o Mashiach. O ensino, a pureza do ensino, muitas das vezes, as tradições, os mandamentos sendo de forma certa transmitidos para o povo. Mas como hoje a gente vê que a comunidade, hoje se tem abrangido alguma pregação israelita aí, não seja de mandamentos, mas seja de tradições, de algumas coisas que se transmite. Mas não tem uma porta aberta para que você vá lá e aprenda. Não, pode vir à vontade que você vai aprender a servir o Eterno. Não tem isso. Então o pouco que cai, que a gente absorve, que o Eterno permite a gente absorver, já como diz o texto aqui, uma coisa rica. Imagina se toda a comunidade de Israel tivesse esse propósito. Por isso que eu falo para você, Shamash, que quando o faraó José soube da família de José, falou assim, se tiver alguns dele, coloca aqui. Aquele faraó foi inteligente. Foi entendido isso aqui? Se foi entendido, coloca nas repartições aí. O que acontece, gente? As pessoas têm que agradecer muito a Deus pelo o povo de Israel existir. Tem que agradecer a Deus pelo povo de Israel sobreviver os holocaustos, sobreviver tudo que sobreviveu. Porque eles são guardião da Torá. Aquilo que se diz conhecer Deus é estar na Torá. Então, para você fazer o agrado de Deus, tem que conhecer a Torá. Tem que conhecer a Torá. Quem não conhece a Torá não conhece Deus. Não, e o mundo todo deve satisfação para a nação judaica, porque Yeshua falou que a salvação não vem de judeus. Isso, tá vendo? Nós não pegamos versículo. Pega Romanos, João capítulo 4, agora nós vamos pegar. Se contar que em Israel, os rabinos, os rabi lá, eles falam que o judeu, ele tem que ensinar o gentil a Torá. Agora, no Brasil, eles não ensinam. Eles fazem essa acepção. Eles falam, não, isso aqui é nosso. Não é só porque, realmente, tem muito gentil que quer aprender, mas tem muito gentil que não, eu quero só o básico. Não quero tudo, só quero metade. Então faz, já que você não quer tudo, então fica só com esse aqui. Daí dá 7 leis, como nós estávamos comentando, mas 7 leis. Em Atos 15, também o gentil começa com 7 leis. Sim. E a todo sábado ele vai aprender o restante. Não para por aí, ele continua, né? Porque a cada sábado tem que empregue na sinagoga. É diferente. João capítulo 4, versículo 22. E a hora vem que os verdadeiros adoradores, vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem do judeu. O que acontece? Enquanto isso Shamash procura aqui, gente, imagina. 4:22. 4:22, Shamash. Achou? 22?
Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, como você estava falando, vamos supor, Yeshua poderia falar, não, a salvação vem de mim, não é assim que a salvação vem de Jesus, que as pessoas falam? Não, a salvação vem da nação de Israel. Não tem nada a ver com Israel. Só porém, o que aconteceu? Yeshua foi preparado, é essa porta que dá acesso a Israel, que dá acesso à nova aliança, que dá acesso a uma nova visão. É aquela fita que amarra o enxerto. Sim, e sem essa fita que é Yeshua, não tem como você prender. Não tem. E se ele não existisse, não teria essa fita. Então, aí não teria o enxerto. Então, nós temos que agradecer muito a Deus que tem enviado a Yeshua, né? Por isso, o gentil, ele é enxertado em Israel. Não Israel enxertado no meio do gentil. Porque quem tem Deus é a nação de Israel. Quem não tem Deus é a nação gentia, as nações. Cada um tem seus deuses. Aqui nós vimos que no Brasil tem um fulano, bertano, lá no Japão tem cicrano e bertano e assim por diante. Cada um tem seus deuses. Mas Israel tem um Deus que governa todo mundo. Então, vamos supor, se você quer servir o Deus de Israel, você tem que entrar na comunidade de Israel. Mesmo porque aquela estrutura que a gente estava falando anteriormente, ela que sustenta tudo. Sim. Então, se Deus não inverteu a ordem das coisas, falou, não, agora o ramo vai alimentar o tronco e a raiz. Não dá isso. Não, o rabo balançar o cachorro? Não é isso que está falando. Está falando que toda essa estrutura que Deus montou no princípio ia sustentar esse ramo que está aqui. Para que ele desse fruto. Que não tinha fruto. Se o gentil tinha fruto, para que eles enxertaram na oliveira? Se o gentil já tinha salvação, para que enxertar gentil no meio do povo judeu? Então, a partir de agora você não precisa da estrutura, você se vira sozinho. Não foi isso que ele falou. Ele falou que a estrutura da raiz, a seiva ia passar pelo tronco e chegar até esse enxerto. Para que esse enxerto desse fruto. E a árvore que não dá fruto? Cortado, lançado no fogo. Daí o versículo 25, 24 ao 31, ao 32, para nós encerrar essa parte. 25. Do Romanos capítulo 11, tá? Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade. Antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E dessa forma que todo Israel será salvo, diz o Tanakh. De Sião virá o Redentor e afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Você não vai ler até o 32? Ah, 32? Até o 32. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora recebem misericórdia por causa da desobediência de Israel, também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles recebam, porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. 33? Isso. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Você pode analisar o que acontece. Israel será enxertado novamente. Quando o Mashiach vier nas nuvens... Na verdade, os ramos que foram cortados, não Israel. Não, Israel não, os ramos cortados. Os ramos cortados. Reenxertar na sua própria. Isso, eles vão ser reenxertados. Então, por isso que é como se fosse, é que para Deus não tem assim um espaço de tempo, tá? Esse espaço de tempo tem para nós. Ai, quanto tempo o Mashiach não vem, quando não sei o quê. Para ele, é como um certo homem partiu para uma terra remota, a fim de tomar posse de um reino para depois voltar. Então, Yeshua, quanto tempo que ele foi tomar posse do reino? Mais de 2000 anos. Mas segundo o profeta Daniel, fala assim, que parecia um como um filho do homem e foi conduzido até o ancião de dia. Ele já tomou posse do reino, mas falta voltar. Então,
que acontece? Olha, para nós está passando muito tempo, mas para Deus é como se fosse de um dia para o outro. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então ainda não faz tanto tempo assim. Então daí fala assim, ó, porque se fosse cortado o natural jambuzeiro 24 e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esse, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmão, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude gentil haja entrado. Entrou a plenitude gentil, o número de salvos gentil, que é chamado de grande multidão, Israel volta a tomar seu lugar, enxertado novamente. Por quê? Ah, mas o judeu não sei o quê, o judeu não sei o quê. Não, não, você também não é desobediente. É a profecia, certo? Você é desobediente. Então, pela sua desobediência, ele foi desobediente por causa de vocês. Então, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Eles são inimigos de vocês. Porque como é que pode um gentil ficar lendo Torá? Como é que pode um gentil ficar guardando festa, né? Não sei o que as pessoas falam. Ciúmes. Como é que pode? Porque é nosso isso aí. E realmente é do judeu. É do nosso povo. A Torá, como aquele moço fala, aquele rabino fala, não, mas não pode isso, não pode. Não pode realmente, mas está escrito que é para fazer. E até aquelas pessoas que não entendem também, passar o povo que é dono de judeus, mas isso aí não são judeus, porque são daqui do Brasil. Mas se você não for enxertado, você pode ser do Brasil, onde você vai ficar sem salvação por causa da sua ignorância. A ignorância sua, você não vai ser enxertado, vai ficar fora. E aqueles que estão fazendo com muita dificuldade, eles estão sendo enxertados, estão trabalhando. Estão dando a sua origem. Eles falam até bobeira sem saber. Daí fala assim, 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, dizerá de Jacó a sua impiedade. E esta será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém. Quando eu tirar os seus pecados. Fechou. Israel vai ser enxertado, não houve a substituição de Israel. Existe uma ignorância das nações em relação a Israel, principalmente dos movimentos religiosos pentecostais, que não aceita o povo de Israel como nação sacerdotal, porque não serão abençoados por isso. Então, gente, só vou ler o último versículo aqui. Lembrando também, Moleque, fala assim que esse reenxerto aí não é para o gentil, hein? Não. Todo gentil rejeitou o Mashiach, não cabe nessa rejeição. Não. As pessoas rejeitou Yeshua, acabou. Vamos pegar assim, olha, a pessoa começava a crer em Yeshua, tá? Deixou de crer em Yeshua, ele foi para um judaísmo e negou Yeshua. Esse esqueceu. Perde. Esse pode tranquilo, que ele não vai ser enxertado. Ele não tem enxerto para isso. Não sei que ele volte. Se ele volta no caminho, se ele volta no caminho antes da vinda de Yeshua, ele tem. Agora, se ele continuar nessa rejeição, acabou para ele a carreira dele. Ele começou e pegou um ramo que não dava fruto. Por quê? O ramo, os judeus naturais, ele, como nação, estão endurecidos, gente. Se ele falar, não, mas Yeshua não sei o quê, gente, deixa eles, porque vai ter um dia que eles vão ser reenxertados novamente. Isso está no pacto. Agora, você que é um gentil, começou a guardar a Torá, agora mesmo já começou a falar que era mais do que o judeu e acaba... E o gentil que foi atrás desse judeu também que não está endurecido, o gentil vai perder, ele pode ser salvo. Ele pode ser salvo, o judeu pode ser salvo e o gentil perde a salvação porque perdeu a oportunidade. Porque hoje, esse enxerto, ele é importante. Reconhecer Yeshua, porque Yeshua é a Torá viva. O nosso povo espera Yeshua. Por isso que eles colocam nas suas rápidas lá uma cadeira lá, ó, dizendo, esperando Elias. Elias, vem Elias, conta para nós sobre o Mashiach. E quem que é o Elias? Somos nós. O Elias é aquele que prega, somos nós, porque o judeu não prega. O judeu não prega e Elias é o profeta, é aquele que prega. Então, gente, todo Shabat, todo final de Shabat eles fazem isso, esperando que Elias entre pela porta e possa mostrar para ele o Mashiach. E as pessoas que enxergam Yeshua hoje e negam Yeshua, e se morrer dessa forma, ele perde seu tempo de vida e não ressuscitará. Agora, aqueles que aceitam Yeshua, que caminham dando os frutos, que é os frutos da Torá, esse terá vida e vida com abundância.
Então, gente, Israel não foi substituído, simplesmente é uma crença popular das pessoas religiosas, mas não tem fundamento na Torá, nem na Brit Hadashah e nem no Salmo. Chamaste? Então, espero que a gente possa ter ajudado a quem tem uma dúvida sobre esse assunto, porque o nosso objetivo aqui não é simplesmente a gente estar falando a ordem, mas estar orientando as pessoas do que é verdade, do que para você não cair em desobediência ou atrair a ira de Deus sobre você. Então é isso que a gente queria passar, e que o Eterno possa abençoar cada um de vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, e que a bênção de Deus possa cair sobre suas vidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.